esta ideia de fazer um mirador sobre um livro de viagens de um escritor num lugar destes tão extraordinário. Não sei se conhecem bem os Açores, mas realmente quando a pessoa vai lá e vê aqueles pedregulhos enormes no meio do mar, sente que há ali qualquer coisa que eu acho também tocou muito no Brandão, e foi bom fazer isto. Já agora, quem quiser espreitar depois, posso fazer circular o livrinho de Vasco Rosa, Raul Brandão e os Açores, de 2019. 19. Fica aqui comigo para já, para falarmos um bocadinho sobre esta sua intervenção. Vasco, eu tinha algumas perguntas, vou improvisar sobre elas também a partir daquilo que ouvimos, mas quero perguntar-vos, antes de mais, se têm comentários, sugestões, dúvidas, etc., para o Vasco. Tiago, se calhar, não sei se sem micro, com micro, como é que sugerem? Fazemos com micro? Vais pensando um pouco na tua... E eu peço-vos que façam circular o microfone. Que é mais fácil. Eu sou... Obrigado, Vasco, pela excelente intervenção. Eu queria aproveitar ter à minha frente um especialista, não só na obra, mas também em todas as circunstâncias e minudências que rodearam as viagens, de Raul Brandão, que, como no âmbito desta reli, como disse há pouco, as Ilhas Desconhecidas. E uma das coisas que me saltou à vista, e que muitas vezes, se calhar, fica um pouco longe do nosso horizonte de preocupações, o contexto tecnológico em 1920 era completamente diferente. E o Vasco mencionou como outros viajantes aos Açores trouxeram com eles bilhetes postais para depois poderem ter uma base fotográfica para as suas reflexões. Mas eu, quando estava a ler As Ilhas Desconhecidas, estava a dizer a mim próprio que isto não foi um livro escrito, embora eu soubesse, isto não foi um livro escrito quando havia televisão, quando havia toda esta abundância de pantalhas e ecrãs em que a informação está na ponta dos dedos. Portanto, é absolutamente incrível como é que uma pessoa, passado 2 ou 3 anos da visita, consegue rememorar e reconstruir uma viagem que parece ter sido escrita na altura e tirada a papel químico, porque não é só a paisagem que é descrita com imensos pormenores, particularmente a luz e as suas cambiantes cromáticas, mas são também os percursos. E essa reconstituição acho que demonstra um pouco não só o gênio e a memória prodigiosa de Raul Brandão e a memória, como o primeiro painel penso que terá mostrado, é uma forma predileta de Raul Brandão conversar com os defuntos, mas também fala de um tempo em que a própria escrita, a própria literatura não era se calhar tão sufocada por meios tecnológicos, acabando por ficar mais franca, mais liberta, poder respirar um pouco melhor. Pedir-lhe só um comentário ou algumas considerações. Obrigado. Sim, de facto, por um lado, a viagem marítima, que são cerca de 3 dias, ou 4 dias, representa logo uma mudança enorme. Não é só a questão de iconografia que se possa ter ou não ter na época em que se viaja. É também o tempo da viagem e o modo da viagem, não é? E a viagem marítima tem logo um outro impacto, que ele aliás também refere muito no princípio, e sobretudo aqui também, no caso das ilhas que
do Corvo e das Flores, o mar é terrível. É uma zona terrível ali. Aquele canal é São Miguel para o Corvo, ele vai com os outros também, os tais continentais, vão todos no mesmo barco. No meio da viagem, inclusive, os outros ficam lá 3 horas, nem sequer vão ao Caldeirão, e o Brandão aluga uma casa e fica lá 3 semanas. Casa, aliás, onde agora foi descoberta qual era a casa, e o ano passado também estive lá, e eles puseram uma placa na casa onde o Brandão estava. Mas todo esse registro que ele foi fazendo nos seus blocos, os blocos, ele riscava aquilo que foi aproveitando, há cerca de, diz o Pedro da Silveira, cerca de 10% de coisas que ele não aproveitou. É óbvio também, depois também teve algum contacto com algumas pessoas, em particular com o coronel Francisco Afonso Chaves, um meteorologista e naturalista açoriano muito importante, que lhe deu algumas informações sobre aves. Há uma carta na Sociedade Martins Sarmento sobre isso, e que está aqui também reproduzida. Mas de facto, todos os registros que o Brandão faz são registros sem fontes iconográficas, digamos assim. Não é? Mesmo as fotografias que são conhecidas da estadia dele são só feitas em São Miguel com base no piquenique que ele fez nas Furnas, e não há mais nada do que isso. Por mais que se tenha procurado, não se encontra. Agora, de uma maneira, a viagem naquela altura não pode ser comparada a hoje. Eu, por exemplo, fui ao Corvo, voltei no Corvo, na Lancha, e quando se chega às Flores, há um percurso pela costa, e as pessoas, em vez de verem as coisas, que é realmente um problema do nosso tempo, quer dizer, as pessoas não querem ver as coisas, porque querem fotografar, filmar. Há uma mediação estranhíssima, quer dizer, parece que não sentem, não é? Não ver e não há o sentir, o olhar, não é? Como dizia o João Miguel Fernando Jorge. As pessoas fotografam. Aqui eu vinha na lancha, tive de segurar um homem que tinha à minha frente, porque ele estava de tal maneira, depois podia ir para a água. Pronto. E essa mediação atual é um risco terrível para nós. E esta maneira como ele escreve, sendo, obviamente, um exercício prodigioso de memória e tudo isso, é também um resultado de um tempo em que as pessoas prestavam atenção ao que tinham pela frente e não tinham essa mediação. Não, há um livro interessante de um Joaquim Palma, publicado pela Companhia das Ilhas, um tradutor também de poemas japoneses, etc. Joaquim P. Palma. Não sei dizer mais sobre ele, que é um bom livro, e que, aliás, é um livro feito evocando, ele diz, o Gaspar Frutuoso, mas depois, por causa dos 500 anos do Gaspar Frutuoso, que é o cronista dos Açores, o primeiro cronista dos Açores, mas, no fundo, quem lá está sempre é o Brandão. Sempre o Brandão. Ou seja, o Brandão
tornou-se, com o livro das Ilhas Conhecidas, uma espécie de primeira referência. E o próprio Nemésios faz um livro que é o Corsário das Ilhas, estimulado, não vou dizer que seja uma espécie de resposta às Ilhas Conhecidas, mas eles sentiram-se, e o João de Melo também tem, depois outros também têm, uma espécie de resposta ao extraordinário depoimento que o Brandão fez naquela viagem. Quer dizer, como disse, sem nenhum projeto, quer dizer, aquilo não era uma coisa que ele queria fazer. Há cartas para o Teixeira de Pascoais, que são anteriores à partida, que eu estou ocupado nisto, estou ocupado naquilo. Não havia o livro. O livro não era não estava no plano dele fazer este livro. E, no entanto, eu acho este livro extraordinário e digo e defendo, de facto, acho que é um dos livros mais importantes da obra dele. Precisamente por essa extraordinária capacidade. Ele estava, de facto, em ampla forma para fazer uma coisa desta maneira. E mais, se vocês forem ver a cronologia editorial dos livros que ele faz, de 24 para diante, temos uma edição do Humus, uma nova edição do Humus, temos o teatro, temos outras reedições, e, portanto, ele estava numa fase de relançar os seus livros antigos, não todos, mas isto veio coisa. E penso até, defendo isso, enfim, sem nenhum comprovativo factual, de que foi um terrível terremoto na Ilha do Faial, no verão de 26, que o fez retomar o livro. Porque ele tinha alguns amigos no Faial. Amigos, enfim, pessoas que... É preciso dizer que, naquela altura, no fim do século, para ali, para estes anos, havia muitos jornalistas açorianos com lugares de relevância nos jornais de Lisboa. Editores do século, por exemplo, Nicolau Florentino, outros que escreviam, Florencio Terra, que era também um escritor, um cronista do Faial, também publicava no século. Havia também, obviamente, o Alfredo Mesquita, da Terceira, também um escritor importante de alguns jornais e, aliás, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas. Portanto, e o próprio Brandão tinha muitos amigos dele que eram de origem açoriana ou de família açoriana. O próprio Raul Proença tinha raízes açorianas, havia uma série de gente. Ele próprio diz, um dos grandes amigos dele, Maximiliano de Azevedo, a mulher dele era açoriana. Era na casa dele, na Rua da Madalena, que o Brandão viveu algum tempo, ao passar, quando vinha a Lisboa, ia a Lisboa, ficava. Portanto, ele estava, ao mesmo tempo, próximo de açorianos, mas nunca teve a ideia de fazer o livro assim. Isto foi uma encomenda. Foi uma encomenda. E depois o livro tem uma história também de esquecimento. Quer dizer, só teve uma edição, uma segunda edição, 50 anos depois de 27. A primeira edição foi feita pelo João Soares, numa editora chamada Perspectiva e Realidades. Capa verde, A4. Capa verde, sim. Regency. E é um livro que foi descoberto. Eu aqui, neste livro, eu digo, começo por dizer... peço desculpa, não é para me citar, mas é para dizer... Não, espera, não é essa. Desculpem. Está tudo bem? Continuamos? São canos velhos. Vou passar para a PVC, mas eu encomendei o PVC. Eu não sei se Pedro, Duarte, querem
posso lançar eu aqui a partir deste nosso início de conversa, a questão de 1926. Eu próprio, quando caramba. falei com o Vasco, tinha essa referência da publicação das Ilhas Desconhecidas como 26. Depois o Vasco corrigiu para 27 e realmente o Seabra Pereira fala em 1927 nas memórias. São os cadernos que ele tinha. Estão a ver aqui? Os cadernos que ele tinha. Sim. Isto são duas perguntas, mas transformadas numa. E tem a ver com esses cadernos, precisamente. Portanto, se calhar meto aqui a pergunta toda, por causa da data de 26 também, e há um ponto do livro em que o Vasco refere o seguinte. Eu estou assim a citar de memória, mas o Vasco, entre aquilo que é a paisagem vista, aquilo que Brandão vê na viagem, e a paisagem revista, escrita ao longo de vários anos, não é? A minha pergunta, a pergunta que fica é, o Vasco refere 10% mais ou menos de material que acabou por não entrar. Como é que é essa leitura entre aquilo que é a paisagem vista e que está transposta para os canhenhos, como ele chama também, não é? E depois essa revisão e o aproveitamento e o que fica de fora. O Vasco, que esteve a trabalhar diretamente com este material também no espólio, o que é que luzes consegue e pistas consegue dar-nos sobre esta exclusão, esta escolha, este critério que Brandão teve para incluir os tais 90%? Não tenho uma grande noção disso. Eu vi essa referência dos 90% no Pedro da Silveira. Okay. O Pedro da Silveira, açoriano das Flores, trabalhou muitos anos na Biblioteca Nacional, onde o espólio do Brandão entrou, e ele próprio esteve a preparar também com o Guilherme Castilho, biógrafo do Brandão, a exposição de 1980 foi feita na Biblioteca Nacional sobre o Rio Brandão. E terá visto também o espólio nesse sentido. E, aliás, no prefácio que ele escreve e que está na outra edição que eu tenho ali, ele diz o Brandão quis escrever um romance feito no Corvo. Ele tinha um projeto de escrever um romance passado no Corvo e lamenta que ele não tenha conseguido fazê-lo, porque entre 27 e 30 realmente houve muito pouco tempo. Mas o que não foi incluído, não sei se tem interesse literário específico, mas realmente sim, seria interessante ver essa parte e recuperá-la. Não sei se podemos ver isto da parte da tarde, mas de facto não sei se a Sociedade Martins Sarmento fez uma digitalização completa desses cadernos. A partir daí seria muito mais fácil trabalhar-se nessa parte, porque sim, penso que pode ser interessante. O que eu tenho feito, já depois de ter publicado isto, tenho encontrado alguns textos nos jornais que comentam o livro do Rio Brandão, e tenho publicado isso também, enfim, no Tripeiro e noutras coisas. Houve uma reação, não houve uma recepção crítica nos Açores imediata à altura do livro. Os jornais prometeram fazê-lo, mas não o fizeram. E, portanto, o livro esteve ali sempre numa coisa, embora tenha tido alguma influência numa geração posterior já à do Numésio, este Urbano Betancourt que eu referi, Santos Barros também, um poeta também importante, pessoas que tinham nos anos 60 revistas literárias e críticas ou suplementos de jornais, prestaram atenção ao livro. Mas o livro esteve sempre nesse limbo terrível
E o Pedro da Silveira publicou exatamente no 1º de janeiro, como eu disse, em 54, o texto, que é, com alguns retoques, o prefácio que ele depois fez para essa edição de Perspectivas e Realidades, mas ao mesmo tempo e publicou o texto para chamar a atenção de editores e ninguém pegou. E isso é sintomático também de uma maneira da desatenção que existe em relação às literaturas insulares. Quer dizer, penso que também na Madeira, como nos Açores, haverá ausência de atenção. Nós não sabemos o que se publica lá, os livros não são cá distribuídos. Há um movimento editorial nos Açores alargadíssimo. Publicam 30 livros por mês ou mais. Não são distribuídos em Portugal. Em Portugal, quer dizer, no continente. Não são distribuídos. A editora Letras Lavadas, Companhia das Ilhas também, não só de autores açorianos, ou sobretudo não é, mas é uma intervenção feita lá. Ainda agora publicaram a Ivete Centeno, uma série de coisas. Ivete Centeno, quer dizer, e estão à parte. Não se resolve este gap entre o continente e as ilhas, e mesmo na Madeira, eu acho que há uma atividade fantástica. Há aquela revista Islenha, que eu acho que é um prodígio que ninguém conhece, quer dizer, só as pessoas que vão à Biblioteca Nacional. Não, é verdade, é uma coisa, parece um país desarticulado, quer dizer, não? Enfim. Pois a Madeira também tem uma atividade editorial muito forte, que não é conhecida cá. E o Brandão, em relação à Madeira, que ele também passa por lá, Passa. não apreciou tanto, mas onde é que estava a Madeira incluída nesse projeto de... Porque eles faziam a escala, tinham de fazer escala. Faziam escala. E só por isso é que ele foi à Madeira, não é? Sim. Não era de modo algum Não. projeto dele. Mas há um projeto, eu tenho essa ideia também do seu livro, de expandir horizontes indo Para para... as colónias, não é? Sim. Para a África. Acho que ele tomou o gosto, mas tudo isto está muito dentro do espírito da Seara Nova, não é? Hoje em dia as pessoas, o colonialismo e tal, mas naquela altura ninguém punha Claro. em causa isso. Era para ele ir a Angola, então. Ele era para ir ele fez um projeto, aliás, que era um livro chamado Portugal Maior, já de si muito colonialista, credo, não é? E houve uma série de... Enfim, ele não podia ir assim de qualquer maneira. Houve uma série de contactos, foram pedidos apoios, foram pedidos cartas de referência, e ele acabou por não ir, assim, depois de um processo longo, em 29. Eu também refiro isso no meu livro, O Ocidente Dourado. Acabou por não ir porque por cansaço, quer dizer, a coisa não se desembrulhava, e o próprio Manuel Mendes, que iria como espécie de secretário dele, foi com ele ao hospital fazer um exame. E acho que o Brandão reliou-se lá com aquilo, porque ele, como militar, tinha de fazer um exame especial para viajar e não sei o quê. E a coisa colapsou, mas no fundo também a própria Seara Nova tem autores livros sobre a Angola, e aliás um deles com uma capa belíssima do pintor. Portanto, havia essa ideia de fazer isso. Ele próprio fez um prefácio do livro do irmão do Teixeira Pascoais, Caçador de Elefantes. Ele diz: eu gostava de morrer encostado a uma árvore, assim, no meio dessa amplitude, tudo. A ideia dos espaços, de grandes amplos espaços, como resposta a esta tragédia da vida trágica, como
Eu acho que ele aceitava isso e queria isso, de maneira que eu acho que teria sido interessante, mas não pôde ser feito. Vasco, para terminarmos, estamos aqui próximos da hora do almoço. Posso pedir-lhe para falar-nos um bocadinho da imagem que escolheram para a capa deste seu livro? Falou aí na pintura e eu achei particularmente feliz também esta escolha. Sim, a capa deste livro é um quadro do Domingos Rebelo, um pintor açoriano, que também esteve em Paris com o Amadeu, etc. E muitas das capas das edições das Ilhas Conhecidas mostram as paisagens, não é? O mar, tal. Eu acho, por tudo, pelo Brandão, acho que era fundamental ter pessoas. Quer dizer, o homem está no centro. E o marítimo, o homem, coisa. E eu fui visitar o neto Jorge Rebelo, a casa dele, e lá estava na parede o quadro que eu acho que é perfeito para isto. Eles são 3 pescadores, têm uma lanterna aqui embaixo, tal, e este quadro penso que é feito em rabo de peixe, quanto me lembro. Tenho ideia disso, sim, rabo de peixe É em 1925. Pronto, não sei o que é. E achei-o perfeito para o livro. Há agora sim uma nova edição também feita lá com um quadro do Domingos Rebelo, mas é uma paisagem, pronto, verde e azul, sem mais. Mas eu acho que a coisa humana que é fundamental no Brandão não se pode deixar de ter e portanto achei muito bem. Ele também descreve algumas vezes a graça com que fez travessias do Pico para Faial com os marítimos, portanto, tudo isso tem muita importância e não pode ser negado que a figura humana é central, mesmo em forma de fantasmas, no Brandão. Eu acho que ter nascido na Foz, que na altura era muito longe do Porto, não é um bairro do Porto, naquele mar dali da entrada da Barra, para um homem tão sensível, terá sido extraordinário. Quer dizer, absolutamente fertilizante, digamos assim. A figura humana aqui com todos os seus contrastes. Ficamos por aqui, estamos a aproximar-nos aqui da nossa hora de almoço. Retomamos os trabalhos às 14 com o segundo painel. Vasco, quero uma vez mais agradecer-lhe a gentileza por se ter disponibilizado também para esta conversa.